tem algo que o gestor brasileiro de turismo às vezes esquece, né? Turista faz xixi, né? Então nós temos bons banheiros, coisa que em Búzios não tem, não é só Búzios. As cidades turísticas litorâneas brasileiras não têm infraestrutura para o turista. A turma esquece que o turista toma cerveja e que ele precisa, né, ter uma estrutura para ser atendido. Nós temos uma estrutura para câmbio, né, a troca de moeda, para que ele possa gastar do comércio, né, porque há um percentual elevado de turistas estrangeiros, chega de 10%, mas há muitos argentinos, e os argentinos chegam com dólar, né? Então nós fazemos o câmbio muito mais para facilitar o consumo do que pela operação de câmbio em si, né? É um facilitador. E nós temos um esquema de 10 terminais informatizados de venda de passeios, né, de passeios de barco, passeio de aluguel de lanchas, aluguel de escunas, o passeio individual de escuna, aluguel de carros com motorista, não alugamos carros livre, né, porque já há empresas verticais no setor, não tem como concorrer, não justifica, né? E há um sistema receptivo, profissional, extremamente organizado, onde o turista chega e transita livre, leve, solto e com segurança, né? 100 metros depois ele está na via pública, aí nós não temos controle sobre isso. Já não tem mais controle sobre isso. Agora vamos falar um pouco, Cadu, sobre a legislação. Vamos falar um pouco assim sobre a legislação, as exigências, inclusive você esteve recentemente com aquele, o setor, Ministério Público Federal, né, a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, os órgãos que são envolvidos, né, na legislação para os aportes, né, enfim, você parece que teve atualmente, né, uma série probleminha lá, né, no porto veleiro. Não, o que ocorre é o seguinte, toda a costa brasileira ela pertence à União. A borda d'água do Brasil, você não é o dono, você tem a posse, mas não tem a propriedade. Você tem que pagar a União pelo uso daquela área. Certo. No regime de aforamento ou ocupação. Em suma, aquilo não é seu, mas é seu direito de uso e ocupação. Certo. E você, para fazer qualquer mexida nessas áreas, você tem que atender a regras específicas. Certo. Então, você tem licença do SPU, você vai fazer um cais sobre a água, você tem que ter licença ambiental, você tem que ter registro no IBAMA, e no caso nosso, que nós fazemos o desembarque de passageiros, nós temos registro no ANTAQ. Então, uma sequência de licenciamentos que tem que ser atendidos, que em grupos de trabalho em Brasília, que nós nos encontramos de 3 em 3 meses, nós estamos mexendo nisso, facilitando, porque isso era uma loucura, uma licença durava 1 ano, você tinha que tirar 10, quando você chegava na 5ª licença, a primeira vencia. Então era um modo contínuo, uma insegurança jurídica enorme. São essas licenças aí que... isso é que complica, e o nosso CAIS é integralmente licenciado, mas processo político, o Búzios tem 7 CAIS, o único legalizado é o meu, é o nosso, e o único que foi interditado foi o nosso. Exato. Nós fomos uma interdição parcial, mas isso é processo político diferente. Mas nós estamos mexendo nisso para gerar segurança jurídica, porque não há investidores. Certo. E o Porto Veleiro, ele não se destina apenas a receber navio, ele é uma infraestrutura, é uma marina de passagem. Então, no nosso projeto são 10 vagas para mega lanchas. É um mercado enorme, que não tem. O cara com uma lancha de 60 pés no Brasil, ele não tem para onde ir, ele não tem para onde ele encostar temporariamente. Ele pode chegar no Rio de Janeiro, Marina da Glória, não vai encontrar lugar, está sempre lotado. Não tem, no Rio de Janeiro não tem onde encostar. Cabo Frio, muito acanhado, né? O prefeito Alair está pensando até em mexer nisso, ele tem ideias, tem projetos a respeito, de fazer aqui também uma marina de passagem, para poder acolher esse tráfego de turismo, que é um turismo de alto nível de consumo, entendeu? Certo. Mas a base do problema era a insegurança jurídica, porque você, para tirar uma licença, leva 5 anos. Eu estou há 4 anos com a minha obra em desenvolvimento, dependendo de licenciamentos subsequentes. Então, não há investidor que garanta isso, que encare uma situação dessa. Que qualquer investimento na água, ele é muito alto. Você tem que fazer prospecção, batimetria de solo, de vento, de maré. Não é como às vezes fazem, o cara sai construindo, faz um cais. A maré, a gente inunda tudo. Então, isso tudo custa dinheiro. Tem a questão do ordenamento também, né, Cadu? Que é o que nós chamamos de ordenamento náutico. Quer dizer, Cabo Frio fez algum, Búzios não fez nenhum, Florianópolis já fez. As cidades turísticas costeiras da costa brasileira inteira fizeram o projeto de ordenamento náutico. Búzios não fez. Então, o mar de Búzios é um faroeste. Não estou criticando, é uma realidade, é uma dificuldade. Existe uma regra básica no mundo inteiro, no waterfront, que é na costa, que você não pode botar no mesmo lugar 2 atividades, a pesca e o turismo.
Elas têm que conviver, mas em espaços separados, porque uma atrapalha a outra. Então, os Estados Unidos inteiro, a costa da Você falou da sua experiência, você relatou também sobre a sua experiência, né, que você preside a Brasil Cruz, né? Você faz palestra, né, também pela entidade. Foi criada uma entidade, esse mercado cresceu muito e surgiu um movimento natural, criou-se uma entidade representativa dos portos turísticos, né, que são os portos de escala, que é o Porto Veleiro, onde o navio não atraca, ele fundeia e há translado do navio para o cais, do cais para o navio. Com embarcações no navio, chamadas tendas, né, e há os portos de atracação, que são os home port, que é Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Vitória, né. Então, essas pequenas, que são as escalas, são os destinos. Ninguém pega um navio em Santos para vir ao Rio. Né? Você pega um navio em Santos para Ilha Bela, Porto Belo, Búzios, Ilha Grande, Angra dos Reis. Né? Ele não pega um navio em Santos para vir ao Rio, é mais fácil pegar a ponte aérea. Né? Ponte aérea. Então, esse é o foco. Então, a gente tem um trabalho muito grande de desenvolver essa atividade, porque ela envolve 10, 12 ministérios. Então nós vamos para Brasília, passamos 15 dias em Brasília falando com um de cada vez, para não ter que voltar por causa do custo aéreo. Aí fundou-se, por um decreto, foi criado um grupo de trabalho do turismo náutico, e essas entidades, a Brasil Cruz, se formou, se registrou, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, e ela tem assento no Conselho Nacional de Turismo. E esse trabalho nós nos reunimos de 3 em 3 meses, numa mesma sala, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, ANTAC, Secretaria de Patrimônio da União, Ministério do Planejamento, e os problemas todos náuticos, não só de cruzeiro, são colocados à mesa e são construídas legislações, alterações em portarias, ou seja, simplificando a burocracia, porque tudo é proibido e nada é permitido, porque não tinha legislação nenhuma. Nós estamos nascendo com o cruzeiro, nós estamos nascendo com a náutica. Não existe nenhuma legislação regulando nada. Então, tudo é proibido, tudo é permitido. É difícil, né? Então, nós estamos aos poucos criando. Criamos agora uma importantíssima, que é o uso da borda d'água, é o uso do espelho d'água, onde a Secretaria do Patrimônio da União, num grupo de trabalho, do qual eu fiz parte, construímos uma solução que 99% de tudo que você vê no Brasil sobre a água, cais, é irregular. É irregular. É irregularizável, porque é R$60 por metro quadrado dia. Então é melhor o cara derrubar tudo. Então criou-se uma portaria criando um divisor. Apresenta a documentação, registre-se daqui para frente. O daqui para trás, esquece. Resumidamente, né, para não entrar em muito detalhe. Isso agilizou fortemente, ou seja, as estruturas estão todas se legitimando e criando o que nós precisamos, segurança jurídica, porque aí o sujeito vai investir, fazer como eu estou fazendo com uma marinha de passagem. Então, como é que você vai investir numa atividade que não tem nenhuma segurança jurídica? Amanhã, uma autoridade de bom ou de mau humor chega lá e fecha. E vai fechar com razão, porque você não tem um documento autorizatório. Né? É verdade. Então, esse é um dos muitos mecanismos que nós conseguimos, na área de cruzeiros, então, com a Receita Federal, e com imigração também, que é visto de tripulantes. Né? Então, esse grupo se reúne, a nossa entidade participa fortemente disso, já há 15 anos nós participamos desse processo, e nos encontramos trimestralmente. Qual a sua participação dentro da entidade? Não, eu sou o presidente da entidade. Você é presidente. A entidade foi fundada há 12 anos e eu fui o primeiro e o único presidente, porque é um abacaxi e é difícil provocar a rotação. E como ela é nacional, quer dizer, os associados são de Manaus, Porto Alegre, Porto Belo, Florianópolis, Nordeste inteiro, né? Então é muito difícil. Ela é uma entidade a rigor virtual. Nós fazemos assembleias e reuniões virtuais pela internet, né? Porque marcar uma reunião em São Paulo, o custo de deslocamento do representante de Manaus, que é o Porto de Manaus, que tem um trabalho maravilhoso com navios de longo curso, né? E o Sul, é incrível o custo, né? Então nós fazemos virtual e depois circula por correio os documentos que necessitam de chancelas físicas, né? Pessoais, né? Então é assim que a entidade funciona, mas ela tem um foco no pequeno terminal, né? Que a maioria deles são operados por prefeituras, poderes públicos municipal, que é um problema, né? Porque o mercado, nós sabemos,
que não é função do poder público fazer receptivo de navio, nem receptivo de cruzeiro marítimo. Mas a verdade é que a maioria dos cais ao longo da costa, eu sou o terceiro privado. A maioria, são 18, são todos eles públicos. E o cais público ele fica um tanto à mercê do alcaide de plantão, né? E da vontade dele. Isso é problema. Então nós estamos incentivando que isso, com o Ministério do Turismo, um processo em que esses terminais sejam licitados e tenham as suas operações terceirizadas para o empresariado, para terem uma condução profissional, né? Que é o que precisa ser feito, que é o prefeito Alair está fazendo aqui em Cabo Frio. Esse terminal de Cabo Frio foi construído com incentivo e ideia da Brasil Cruz. O prefeito comprou a ideia em 2004, não me lembro mais. A primeira escala foi a Techfish, eu fui o primeiro navio aqui, inauguramos com o Blue Dream, era um navio pequeno de 800 passageiros. E agora o prefeito retomou e se convenceu da necessidade de tirar o poder público dessa atividade que não é missão do poder público. Como agora descobrimos também que não é missão do poder público administrar aeroporto, né? Então estamos agora licitando e tal. Tá. Nós vamos dar uma paradinha, vamos voltar, né, vamos chamar os nossos comerciais, os nossos parceiros, e a gente volta para o segundo tempo, né, falando da alta temporada dos transatlânticos, que daqui a pouco já estão chegando lá no Porto Veleiro. Ok. Obrigado por você estar aqui conosco na Preview Consultoria e Gestão de Negócios. Eu me chamo Luiz Gustavo de Almeida, sou diretor da Preview e venho falar com você um pouco sobre as soluções empresariais. Aliás, a Preview nasceu para desenvolver pessoas e negócios. Por isso, a Preview trabalha com 3 pilares: gestão de recursos humanos, gestão de projetos e gestão empresarial. Você que é empresário, navegue no nosso site, conheça a Preview e tudo que ela pode fazer por você. E você que procura uma oportunidade no mercado de trabalho, também cadastre seu currículo no nosso site, navegue no nosso site e entenda um pouco mais sobre esse novo mercado de trabalho. Aliás, nós te damos a oportunidade de cadastrar o seu nome e o seu e-mail. Através desse cadastro, você receberá dicas sobre mercado de trabalho, assim como aos empresários, dicas sobre negócios. Obrigado. Búzios tornou-se o destino principal dos turistas de toda a parte do mundo. Ao serem recebidos no Porto Veleiro, o visitante tem total segurança na operação de embarque e desembarque de passageiros. O conforto de nossas instalações e os serviços prestados exclusivamente aos turistas são a nossa preocupação. Para mostrar aos visitantes as belezas naturais e os pontos turísticos da sua cidade, o Porto Veleiro dispõe de 3 confortáveis escunas. Espaçosas e com excelente serviço de bordo, garantindo um passeio divertido e inesquecível por lindas praias e ilhas.
Para aqueles que desejam privacidade, uma ótima opção é um passeio de lancha, no qual os turistas poderão fazer o seu roteiro. Uma embarcação de 37 pés, tripulada por profissionais experientes, dispõe de amplo espaço interno. Um convés agradável e confortável para até 16 passageiros. Se por mar o Porto Veleiro oferece ótimas condições de lazer, por terra não seria diferente. Disponibiliza carros exclusivos para um city tour, confortáveis e com ar-condicionado. Neste passeio poderão conhecer 13 pontos turísticos, entre eles praias e mirantes, com paradas obrigatórias.